E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde neste domingão, dia 21 de julho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, temos algumas atualizações importantes. A lesão do Júnior Santos, a gente vai conversar sobre isso. É importante a gente atualizar a situação do Júnior Santos. Quero conversar com vocês também sobre o Matheus Martins. Fiz um vídeo aqui mais cedo falando sobre ele. Novo reforço que está chegando no Botafogo, revelado pelo Fluminense, da Udinese. O Botafogo vai pagar 60 milhões de reais. E já tem aí, parece que uma data talvez prevista nesses próximos dias. Ele pode estar chegando no Rio de Janeiro. Vamos atualizar sobre Matheus Martins também. Olha, Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, fazendo excelente trabalho. Ontem ele abandonou a entrevista coletiva. Vamos trocar uma ideia sobre isso, mas vamos falar sobre coisas boas, porque a gente vê, né, pouca repercussão. Então a gente tem que falar, porque as coisas, quando são boas, principalmente quando se trata de Botafogo, a repercussão não é muita. Porque ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com dizendo várias situações bacanas, e a principal delas é que ele está focado no Botafogo e quer ficar bastante tempo no clube. E para fechar, cadê o zagueiro, né? A galera tá perguntando muito aqui no canal. Iverson, cadê o zagueiro? Tá demorando? Vamos trocar uma ideia também sobre zagueiro, né? O Botafogo tá no mercado buscando zagueiro. Mas antes daquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro também, R$ 2,99 ao mês. Participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos atualizar aqui 2 situações rápidas. A do Júnior Santos. Informação do Globoesporte.com. A princípio, o Júnior Santos, ele tem um entorse no tornozelo esquerdo, tá? Vai ser melhor avaliado na reapresentação do elenco. Se eu não me engano, o elenco vai se reapresentar amanhã, segunda-feira. Então, o Júnior Santos, ele vai ser melhor avaliado, mas a princípio, o Júnior Santos tem um entorse no tornozelo esquerdo. Ele que é o artilheiro do Botafogo na temporada, com 18 gols. Eu lembro que eu fiz um vídeo lá atrás aqui no canal, eu acho que foi no clássico contra o Flamengo no Maracanã, que a gente ganhou de 2-0. Que eu falava, gente, vamos poupar o Júnior Santos, vamos dar um descanso pro Júnior Santos. Cara, o Júnior Santos, ele joga todos os jogos, todos. Na minha opinião, ele até demorou se machucar. Porque ele joga todos os jogos. O Júnior Santos, ele não tem descanso. Ele precisa ser poupado, ele precisa descansar. Então a gente vai aguardar para ver de fato qual a lesão do Júnior Santos. A princípio, talvez ele fique aí de 2 semanas a 1 mês fora, tá? Então vamos aguardar para a gente trazer mais detalhes aqui mais para frente. Sobre o Matheus Martins, reforço que está chegando no Botafogo, ponta esquerda, faz a ponta direita também, joga de camisa 10 se for preciso. Informação do Matheus Medeiros, ele vai chegar no Rio de Janeiro já nos próximos dias para ser anunciado pelo Botafogo, tá? E ele vai ficar à disposição do técnico Arthur Jorge para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. Então a gente já pode talvez ter o Matheus Martins jogando contra a equipe do Bahia pelas oitavas da Copa do Brasil. Olha, agora eu quero entrar aqui no assunto, falar do Arthur Jorge, assuntos importantes. Primeiro, só dar minha opinião sobre o que aconteceu ontem na coletiva. Para quem não acompanhou, né, ontem na coletiva pós-jogo, o Cícero Melo, repórter da ESPN, fez uma pergunta pro Arthur Jorge. Sinceramente, a galera sabe que aqui no canal eu sou sincero. A pergunta do repórter não foi nada demais. Ele perguntou pro Arthur Jorge sobre o Igor Jesus, o que ele achou do Igor Jesus, aonde ele pretende utilizar o centroavante como um ponta, como ele jogava no Coritiba, como centroavante, e o Arthur Jorge não respondeu da maneira que o repórter gostaria. Aí o Cícero Melo levantou e saiu da coletiva, e isso irritou o técnico Arthur Jorge, que acabou levantando também e abandonando a entrevista ontem coletiva pós-jogo. Tá os dois errados na minha opinião. Primeiro, eu não achei nada demais a pergunta do
do Cícero Melo, o Arthur Jorge não quis responder, e o Cícero Melo também erra quando ele levanta durante a entrevista e sai. Isso, na cultura do português, na cultura lá de Portugal, eles não aceitam isso, então o Arthur Jorge acabou levantando e saindo junto. Então, na minha opinião, tá os dois errados ali. Eu sou sincero, para mim, não achei nada demais a pergunta. O Arthur Jorge não quis responder, o Cícero Melo errou levantando e saindo da coletiva, o Arthur Jorge não gostou, levantou e saiu também. Agora vamos falar sobre coisas boas, porque a gente não vê repercutindo como deveria repercutir, né? O Arthur Jorge, ele deu uma entrevista coletiva, ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com dizendo várias situações importantes sobre o Botafogo. E a principal, né? Ele que tem contrato até 2025, ele disse que está focado no Botafogo e quer ficar muito tempo aqui no Botafogo. Então isso é muito importante. A galera pergunta muito aqui no canal também. A Arábia tá querendo ele? A Arábia tá de olho no Arthur Jorge? Gente, não tem nada de Arábia. E o Arthur Jorge deu uma declaração dizendo que ele quer ficar muito tempo aqui no Botafogo. E já dando a minha opinião sobre isso, eu acho isso importante, eu torço e ao mesmo tempo eu confio nele. Eu torço e confio nele, porque já cansei de falar aqui no canal, o Arthur Jorge é um caso diferente do Luiz Castro. O Luiz Castro já é um senhor de idade, tá indo para sua reta final de carreira. O Arthur Jorge ainda é jovem, ele pode cumprir o contrato no Botafogo, ele pode ficar bastante tempo aqui, depois ele sai para ganhar mais dinheiro. O Castro não. O Castro, cara, já é um cara que tá indo para sua reta final. Quando ele recebeu uma proposta irrecusável da Arábia, ele saiu, mas o Arthur Jorge, eu vejo um caso totalmente diferente. O Arthur Jorge é um técnico que tá começando, é novo, dá para ele ficar bastante tempo aqui no Botafogo, depois ele sai para ganhar mais dinheiro lá na frente se ele quiser. Então eu torço para que ele fique mesmo bastante tempo no Botafogo e confio na palavra do técnico botafoguense. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos conversar sobre zagueiro. Cadê o zagueiro? Tá demorando? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense aí, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu quero conversar com vocês agora sobre zagueiro, né? Muitas perguntas aqui no canal. Iverson, cadê o zagueiro? Não tá demorando, o Botafogo precisa de zagueiro. Primeiro eu quero falar do Bastos e do Barbosa. Eu fiz um vídeo aqui recentemente no canal que eu falava, se eu pudesse escolher, eu colocaria a zaga Bastos e Barbosa, quem acompanha aqui o canal sabe. E o Arthur Jorge começou a colocar os dois juntos, né? E tá dando muito certo, cara. Tem 4 jogos que o Botafogo não toma gols, e por incrível que pareça, coincidência ou não, os 4 jogos que o Barbosa foi titular. O Barbosa, ele tá sendo titular nesses últimos 4 jogos e a gente não tomou gols. Então, uma dupla de zaga interessante, Bastos e Barbosa, principalmente na bola aérea. Palmeiras, Internacional não conseguiram fazer nada na bola aérea contra o Botafogo. Então, uma dupla de zaga bem interessante que tá dando certo, e é bom a gente ficar de olho. Agora, zagueiro, Iverson, cadê o zagueiro? Tá demorando. Cara, o Botafogo tava negociando com o Lianco, que acabou indo pro Atlético Mineiro, e o Botafogo tava perto de contratar o Joaquim. Eu sou muito fã do Joaquim, quem acompanha aqui o canal sabe, tem potencial de zagueiro de seleção brasileira, mas o Joaquim, cara, acabou se lesionando. Teve uma lesão no joelho, e o Botafogo não vai arriscar. Então isso acabou atrasando um pouco ali essa situação da busca pelo zagueiro. Mas o Botafogo tá sim negociando com zagueiros, tem algumas propostas já na mesa, jogadores negociando com o Botafogo, e a gente vai ter novidades aí nos próximos dias. Eu vou falar uma coisa pra vocês só pra gente encerrar. Cara, eu não traria um zagueiro não, eu traria 2. Se eu fosse o John Textor, ou se eu fosse o Botafogo, eu traria 2 zagueiros do nível do Bastos. Imagina se a gente traz 2 zagueiros do nível do Bastos, a gente ficaria com esses 2 zagueiros que chegariam, Bastos e Barbosa. A gente ficaria com 4 zagueiros de alto nível. A gente ficaria com Bastos, Barbosa
e mais 2 zagueiros de alto nível se o Botafogo trouxesse. Ah, mas o Halter, o Pablo, não sei, cara, empresta, devolve o Pablo pro Flamengo, enfim. Se eu fosse o Botafogo, eu traria 2 zagueiros de alto nível, do nível do Basto, porque, cara, se o Botafogo trouxesse 2 zagueiros de alto nível, o Botafogo não fica devendo pra ninguém no futebol brasileiro. O elenco do Botafogo, o meio-campo, o ataque, esse Grego agora chegando para lateral, a nossa lateral esquerda. Cara, o Botafogo não deve a nenhum elenco do futebol brasileiro. O problema do Botafogo hoje está na defesa. A gente sente falta de um zagueiro um pouco mais gabaritado, podemos dizer assim. Cara, se o Botafogo trouxesse aí 2 zagueiros de alto nível para botar para jogar com Bastos e Barbosa, cara, o Botafogo, em relação a elenco, não ficaria devendo para Flamengo, não ficaria devendo para Palmeiras, não ficaria devendo ninguém aqui no futebol brasileiro. Pelo menos essa é a minha opinião. Se o Botafogo acertar a defesa, trouxer aí bons zagueiros, o elenco do Botafogo junto com Flamengo e Palmeiras, para mim, seriam um dos melhores elencos aí do futebol brasileiro. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de domingo, amanhã tô de volta, segunda-feira, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.